Olá pessoal, bom dia, seja bem-vindo à nossa revisão do direito previdenciário para o TRF4. A gente procurou aqui separar os principais pontos de cobrança da prova, aqueles detalhes mais complicados, aquelas minúcias que realmente podem complicar a nossa vida na prova. Selecionei algumas questões aqui que elas abrangem os principais temas de cobrança em prova, né? E vamos lá, gente, não vamos perder tempo, vamos para a nossa revisão. Gente, esse nosso gráfico aqui, a gente já viu que ele é importantíssimo, né? As diretrizes, os princípios da Seguridade Social estão lá na Constituição, são reproduzidos na 212, são reproduzidos na 213, né? Então, eles são bem importantes, a gente tem que estudar, ler várias vezes, entender a diferença de cada um deles para não confundir. A gente sabe que a banca trabalha exatamente alterando ali a ordem deles, né? Modificando pequenas coisas para dificultar um pouco a nossa vida, né? Vamos fazer aquela revisão, gente. Vamos ali na tela e fazer aquela revisão dos principais objetivos lá da Seguridade Social. Gente, universalidade da cobertura e do atendimento, né? Lembrar que todos aqueles que estejam filiados podem ter acesso à Previdência, né? Que todos aqueles eventos que a Previdência nos protege, né? Lembrar que esses princípios eles também são da saúde e também são da assistência, né? São da seguridade, tá bom? Uniformidade e equivalência entre a população urbana e rural. O mesmo tratamento, os mesmos benefícios. Significa que vai ser igual? Não, gente, não é igual, né? A gente aprendeu que são diferenciados, né? Os critérios são diferenciados. Em alguns momentos reduz a idade, em alguns momentos muda a forma de calcular a carência, não há carência, né? Então, são diferenciados, mas são os mesmos benefícios. Seletividade e distributividade, gente. Mais cobertura, mais atendimento a quem mais necessita. Irredutibilidade do valor dos benefícios. A gente sabe, né, voltando lá nas nossas aulas, que não quer dizer que não possa haver descontos. Pode, né? A gente viu vários tipos de descontos. Pensão alimentícia, restituição, aqueles empréstimos consignados, filiação, associação, né? São vários tipos de descontos autorizados. Imposto de renda, né? O que não é reduzido é o valor nominal do benefício, tá? Equidade na forma de participação no custeio. Agora voltando, lembrando tudo que a gente estudou, gente, a tributação das empresas ela é muito maior, é sobre o lucro, é sobre o faturamento, é sobre a folha de salários, né? É sobre a importação. Já para os trabalhadores é basicamente sobre o seu salário, sobre os seus rendimentos, né? Diversidade da base de financiamento. Gente, além das empresas, além dos empregados, também compõem o custeio da seguridade, os concursos de prognósticos, também compõem o custeio da seguridade, espetáculos esportivos, rendas de time de futebol, né? É uma base bem ampla, são várias atividades que contribuem para o financiamento da Seguridade Social, tá bom? E o principal deles, que é o que mais cai em prova, o caráter democrático descentralizado, a administração mediante gestão quadripartite. A gente viu lá o Conselho Nacional de Previdência Social, né? Que ele tem quatro atores, né? Os trabalhadores, os empregadores, os aposentados e o governo. Gente, não é tripartite, não esqueçam dos aposentados, tá? Lembrar lá do 195 da Constituição, gente, algumas limitações que a gente também trabalhou em aula, né? A gente também trabalhou em aula a questão da vedação de contratar e receber incentivo sem haver a CND, né? Então, a CND para contratar e para benefícios, lembram disso? Então, se tiver em débito, não pode contratar, não pode receber benefício, tá? Ali no parágrafo 4º, gente, a questão se houver novas contribuições, elas têm que ser não cumulativas, né? Ou seja, sempre os insumos geram crédito, né? Eles reduzem o montante do imposto pago na próxima etapa, né? E eles têm que ter fato gerador e base de cálculo distintos, tá? Isso é lá
O direito tributário, né? Os impostos residuais também têm essa vedação, tá bom? Tá bom? Também tem essa limitação. Outra coisa importante, gente, outra coisa importantíssima, né? Que as contribuições sociais, elas só têm noventena, né? Então não importa se foi aprovado em janeiro, ou em fevereiro, ou em março, elas podem ter vigência no mesmo ano, né? Desde que respeitem os 90 dias, tá? Elas são exceções à anterioridade anual, combinado? Vamos aqui na tela, gente, vamos passar. Os principais pontos da Constituição, depois a gente vai dar uma aprofundada com exercícios para não deixar passar nada, tá? Gente, lembra lá do nosso regime geral, né? A gente tem o regime geral, a gente tem o regime próprio, e a gente tem o regime de previdência complementar, lembram disso? Características principais do regime geral de previdência social, gente. Filiação obrigatória. Principal característica do regime de previdência complementar, facultativo, né? Lembrando, gente, que não pode contribuir como facultativo do regime geral aquele obrigado pelo regime próprio de previdência. Lembram disso? Isso é importante, ficar bastante em prova, tá? O regime geral ele pode ter segurados obrigatórios e ele também pode ter os facultativos. Né? Ele não vai ter, são os dispensados, né? Aqueles que se enquadram naquelas atividades e não se filiam. Enquadrou naquelas atividades, o empregado, o doméstico, o avulso, né? O contribuinte individual, o contribuinte segurado especial, filiação obrigatória, mas eu também posso participar como facultativo. Eu não sou nenhuma daquelas categorias, mas eu quero participar. Mediante pagamento, pega lá o carnezinho, imprime a guia, imprime a DARF e contribui para a guia, e contribui para a Previdência, tá? Não é DARF, tá, gente? É a GPS, né? A Guia de Previdência Social. Enfim, mas imprime lá um boletim e contribui com a Previdência, tá? Importante, gente, caráter contributivo, né? Caráter contributivo. Isso aqui vai diferenciar da assistência social, né? Porque a assistência social, ela independe de contribuição, né? A pessoa, para requerer um Bolsa Família, ela não precisa ser contribuinte da assistência social, né? Ela precisa estar naquela situação que autoriza esse benefício, tá bom? As nossas regras de aposentadoria, né, gente? Lembrando, a gente tem aposentadoria por tempo de contribuição e tem aposentadoria por idade, né? Então, lembrar que sempre tem a diferenciação entre homem e mulher, né? Tem sempre essa diferenciação entre homem e mulher. E no caso do professor, o professor vai reduzir em 5 anos essa aposentadoria aqui. E já o trabalhador rural, ele vai reduzir em 5 anos essa aposentadoria aqui. Bom, importante separar os dois, né? Lembrar, o professor, tempo de contribuição, o rural, aposentadoria por idade, tá? Esses são os redutores, cada um aplica-se a uma categoria distinta, a um benefício distinto, tá bom? Isso é bem importante. Assistência social, gente, lembrar lá dos objetivos, né, da assistência social, proteção à família, maternidade, infância, adolescência, amparo a crianças e adolescentes carentes, promoção ao mercado de trabalho, habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência, né? E o mais importante dele, gente, a garantia de um salário mínimo de benefício à pessoa portadora de deficiência e ao idoso. Sempre, qualquer idoso, qualquer pessoa com deficiência, falso. Aquele que comprovar não obter meios, né, haver meios para se sustentar, tá bom? Então não é para todos eles não. Outra coisa, gente, independe de contribuição, tá? Independe de contribuição para receber esse salário mínimo. Saúde, gente, lá na 213, né? Os princípios da saúde. O que é importante, gente? O que é importante a gente lembrar aqui, tá? A prioridade nas atividades preventivas, né? Outra coisa, gente, nosso SUS, né? O Sistema Único de Saúde, uma rede regionalizada e hierarquizada, integrados em sistema único. Esse sistema único é o nosso SUS, tá bom? Lembrar da Previdência lá da 213 também, os princípios da Previdência, né, gente? A Previdência complementar, facultativa, como a gente já abordou em sala de aula, né? Facultativa.
O valor da renda de benefício mínimo, salário mínimo, a gente aprendeu que o regime geral, gente, ele tem um piso, né? Ele tem um piso e ele tem um teto, né? Então, os benefícios e as contribuições vão obedecer esse valor salário mínimo, né? E o teto do regime geral. A gente viu os valores deles, isso não cai em prova, mas a gente tem que saber que há um piso e há um teto, né? Tanto os benefícios quanto as contribuições vão seguir essa lógica, tá? A preservação do valor real do benefício, gente. O valor do dinheiro no tempo, né? Os salários de contribuições, eles são atualizados para cálculo de benefício, e o nosso benefício pago no valor nominal em determinado ano, ele é reajustado anualmente, né? Para acompanhar os índices de preço. Lembrar lá das nossas contribuições sociais, gente, o que é importante, né? Incidentes sobre o concurso de prognóstico, gente, empresas, elas vão incidir sobre o faturamento e sobre o lucro. É o PIS, COFINS e a CSLL, tá? Não precisa saber os nomes, mas essas são as contribuições baseadas nessa previsão constitucional, tá? Outras contribuições das empresas incidentes sobre a remuneração paga e creditada. Gente, é remuneração paga ou creditada, né? Então a gente vai lembrando lá das alíquotas, né? A gente vai ter o empregado, né? Empregado, vai ter o empregador, né? Vai ter o empregado e vai ter o empregador, tá? O empregado vai pagar sobre aquelas parcelas não acumulativas, né? 8, 9, 10. O empregador vai pagar 20, né? Lembra disso? Então, essa receita sobre as remunerações pagas ou acreditadas é esse 20%, tá? Essa é de 20%. Lembrar disso. Gente, a contribuição dos trabalhadores incidentes sobre salário de contribuição é basicamente isso aqui para quem é empregado. É aquele 8%, é aquele 20%, né, para quem é contribuinte individual, facultativo. Né? Isso aqui vale também para o doméstico. Isso aqui também vale para o avulso, tá? Vamos lembrar do nosso segurado. A gente fez bastante questões na hora da prova, no momento que a gente estava estudando, né, esse assunto. A gente tem os obrigatórios e os facultativos. Gente, importantíssimo, importantíssimo. Contribuinte individual, ele é diferente do facultativo, tá? Ele é diferente. Contribuinte individual, ele é um segurado obrigatório, tá? Ele é um segurado obrigatório. Então, não confundir o contribuinte individual com o facultativo. Eles são parecidos na contribuição, né? Em algumas, nas alíquotas, mas são figuras exatamente bem diferentes, tá? Esse cara aqui, para ser facultativo, ele não pode ser nem empregado, nem avulso, nem doméstico, nem o segurado especial, tá? E nem contribuinte individual. Aí ele pode ser facultativo. Lembrando, gente, o facultativo tem que ter quanto? Mais de 14, né? Não é 16, tá, gente? Não é 16. Porque pela Constituição a gente trabalha acima de 16 anos ou acima de 14 na condição de menor aprendiz, tá? Então, menor aprendiz aqui, ó. Né? Lembrando daquelas situações, gente, lá do segurado especial, que é aquele trabalhador rural, naquela pequena propriedade, em regime de economia familiar, tá? Quais são as situações que não descaracterizam essa condição de segurado especial, tá? Os mais importantes, gente, ele pode arrendar até 50% do terreno dele, tá? Mas os dois, o outorgante e o outorgado, têm que continuar trabalhando no regime de economia familiar, tá bom? Para aproveitar melhor aquela terra, né? E que a exploração da atividade turística, gente, é no máximo 120 dias por ano, tá? Senão vira hotel fazenda, vira empresa, né? Voltando um pouquinho ali, gente, também é importante, né? E o recebimento de benefícios de programa assistencial do governo, tá? Não descaracteriza a condição de segurado especial. Então, Bolsa Família, Vale Gás, etc. Esses programas assistenciais oficiais, né?
eles não descaracterizam a condição de segurado especial, tá bom? Isso também é fundamental. Aquele segurado especial que tiver uma outra fonte de rendimento, via de regra, ele não é segurado especial, tá? Mas existem exceções. Então, nesses casos aqui, ele vai receber outra renda, mas vai continuar sendo segurado especial, tá? Os principais pontos ali, os benefícios, né, gente? Benefício de pensão por morte, que a gente já viu, auxílio acidente, auxílio reclusão, né? Ele fazia aquela parceria, ameação de dividir o terreno até 50%, os dois vão continuar sendo segurado especial, tá? Isso também é importante. Atividade artística, artesanato, mandato eletivo, né? Então, nesses casos, são casos que autorizam uma nova fonte de rendimento, né? E não descaracterizam a condição de segurado especial, tá bom? Falando um pouquinho sobre custeio, gente, essa planilha aqui é bem importante, né? Não para decorar as alíquotas, porque tem que decorar, cai, mas para entender a diferença entre cada um deles, né? Então, o empregado, o doméstico, o avulso, eles vão contribuir de forma não cumulativa, né? De acordo com aquela tabela, que é uma tabela atualizada. Já o individual e facultativo vão pagar sobre 20%, mas tem duas exceções, né? Quando eles abrirem mão da aposentadoria por tempo de contribuição, né? Nesse caso, o individual ele vai contribuir sobre 11%, tá? E o MEI e o facultativo sem renda, né? Aquela pessoa que se dedica ao serviço doméstico, se não tem renda nenhuma, pode contribuir sobre 5%. Gente, nesse caso não há aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Por tempo de contribuição. Pode se aposentar por idade? Pode, tá bom? Pode se aposentar por invalidez? Pode, não pode se aposentar por tempo de contribuição. As contribuições da empresa, né, gente? Lembrando lá que a regra é 20%, né? Mas tem a questão do risco, aquele risco de 1, 2 e 3%. Tá? 1, 2 e 3%, de acordo com o grau leve, médio e grave. Lembrando também, gente, que tem uma alíquota adicional, né? Tem uma alíquota adicional de 12, de 9 e de 6, né? Conforme se aposenta com 15, 20 ou 25 anos, né? Então, além do grau leve, do grau médio e do risco grave, né? O grau de risco grave, que vão gerar 1, 2 e 3%. Se aquela atividade também gerar aposentadoria especial, por exemplo, radiologia, né? Radiologia, metalurgia e tal, se também gerar aposentadoria especial, vai pagar uma alíquota adicional, tá? Então, quanto menor o tempo de aposentadoria especial, maior a alíquota. É bem lógico, né? Poxa, se a pessoa, naquela atividade, ela se aposenta com 15 anos de serviço, tá? Então, é nada mais justo que aquela empresa pagar uma taxa extra, né? Para financiar aquele benefício, tá bom? Isso é bem importante. Gente, lembrando do empregador doméstico, o empregador paga 20%, o doméstico paga 8%, né? Paga 8%. Tá? Mas ele também tem que pagar o seguro-acidente, tá bom? Outras contribuições, gente, lá da agroindústria, ela não vai pagar sobre as remunerações pagas ou acreditadas, né? Ela vai contribuir sobre a receita bruta, né? A alíquota de 2,5%. Gente, aquela alíquota adicional dos bancos, né? Os bancos pagam todas as alíquotas normais, tá? E mais 2,5%, tá bom? Isso aqui já foi julgado pelo STF, isso aqui não fere o princípio da isonomia. Lembram lá do direito tributário, para fazer um link aqui, o princípio da isonomia, né? Então, já foi julgado pelo STF, essa alíquota adicional aqui dos bancos, ela não fere o princípio da isonomia, tá bom? Lembrando, gente, lá dos espetáculos esportivos, 5% da receita dos jogos, né? Já o futebol, além dos jogos, tem o patrocínio, a transmissão de jogos, etc, tá? Gente, o que é o salário de contribuição, né? Cada segurado, obrigatório, facultativo, tem um salário de contribuição estipulado, né? O empregado e o avulso vai ser a remuneração naquele mês,
Tá? O doméstico vai ser a remuneração registrada lá na carteira de trabalho. O contribuinte individual vai ser aquela remuneração oferida no mês, daquela ou de outras atividades. Tá? Lembrando que individual é normalmente o autônomo, tá bom, gente? Então ele tem uma renda variável durante o mês, né? E o facultativo é o valor por ele declarado. Então ele vai imprimir, vai preencher os dados da guia, ele coloca quanto ele quiser de renda e vai contribuir sobre aquilo ali, tá? Outro ponto importante que a gente também trabalhou em aula, gente, a questão da manutenção da qualidade de segurado, né? Aquele segurado que era vinculado ao regime ficou um tempo sem contribuir, tá? Ficou um tempo sem contribuir, mas durante aquele tempo sem contribuir, ele continuou vinculado ao sistema previdenciário e inclusive suscetível de receber os benefícios previdenciários, tá? É para sempre isso? Não, ele tem um período máximo. Passando aquele período, ele perde a qualidade de segurado, tá bom? Vamos lá, quais são as hipóteses, né, gente? Pessoa que tiver em gozo de auxílio, de benefício de auxílio acidente, não tem limite. Enquanto estiver recebendo aquele benefício, continua na qualidade de segurado, tá? Aquele que o empregado, né, que parar de contribuir, ele fica vinculado durante 12 meses, né? Tem algumas hipóteses onde é aumentado esse período, se ele for desempregado, né? Se ele tiver mais de 120 contribuições, ou seja, mais de 10 anos contribuindo, ele vai ter um período extra. Então vai ser 12, mas se ele tiver contribuído mais de 10 anos, vão ser 24 meses, né? Se ele tiver desempregado, também vai ser 12 mais 12, tá bom? Aquelas doenças de segregação compulsória, gente, a tuberculose, a cachumba, etc., né, ela gera esse afastamento. Também, ele vai ficar vinculado até 12 meses após o final da segregação, tá? A segregação é separação, né? O retido ou recluso, gente, o preso, né? Até 12 meses após sofrer o livramento. Lembrando, gente, ele já era segurado, ele parou de contribuir, né? Por exemplo, que estava preso, parou de contribuir. Nesse caso, até ele ser solto, e mais 12 meses ele continua sendo considerado segurado, tá bom? Incorporado às Forças Armadas, a gente viu que isso cai em prova, né, gente? É 3 meses, tá? É o menor prazo que tem de manutenção da qualidade, de segurado, né? 3 meses. Foi incorporado às Forças Armadas até 3 meses após o licenciamento, né? Após ele sair, ele permanece como segurado, tá? E por último, segurado facultativo. Facultativo, como é opcional ele pagar, não é ele parando de pagar que automaticamente ele perde essa qualidade, tá? Ele vai ter ali 6 meses para permanecer como segurado. Então, nesses 6 meses, ele precisar de algum benefício previdenciário, um auxílio acidente, um auxílio doença, ele vai ter direito, tá? Mesmo não contribuindo. Nossos dependentes, gente, também é fundamental isso aqui, né? Lembrar que a gente tem classe 1, classe 2, classe 3, que cada classe superior exclui as demais. Então, se há cônjuge ou filho, não existe pai, não existe irmão, tá? Se não tem cônjuge, não tem filho, e tem pais, também não existe irmão. O irmão não emancipado, até 21 anos, ou aquele inválido, é em último caso, né? Quando realmente não tem os pais vivos, não tem cônjuge, não tem filho, não tem companheira, tá? Lembrando que a classe 1, a dependência econômica, ela é presumida, mas para enteados e tutelados, ela tem que ser comprovada, tá bom? Nos outros casos, já é presumido, não precisa comprovar que eles convivem sob dependência econômica, tá? E o limite, gente, para aquele filho que não é inválido, que não é deficiente, tá bom? É 21 anos, tá? Não é 18, é 21. Lembrando lá dos benefícios da Previdência, né, gente? Cada um deles, aqueles que são oferecidos, estão à disposição do segurado, tá? Aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial, né, que é aquela onde tem um ambiente de risco, né? Auxílio doença, salário família, que é pago para o segurado de baixa renda, né? E é uma cota fixa, aquele valor fixo, são 2 valores, né, 2 faixas de valores, pagos por dependente, até 14 anos, tá? Até 14 anos, não é 16, é 14 anos. O salário maternidade, gente, lembrando que o salário de maternidade
ele é considerado salário de contribuição, tá? Ele não é incluído no valor do salário de contribuição, ele é um salário de contribuição, tá? E o auxílio acidente, gente, lembrando que o auxílio acidente, ele é pago como uma indenização, né? Como uma indenização, 50%, né? Gente, benefícios que são oferecidos para os dois, né? Para o segurado e para o dependente. O serviço social e a reabilitação. O serviço social sempre vai fazer aquela integração, aquela intermediação entre segurado e previdência. A reabilitação profissional é aquele fornecimento de próteses, órteses, de equipamentos, né? de locomoção, para reintegrar o segurado sequelado com alguma deficiência, tá bom? E, gente, para o dependente, tá? É importante isso. A pensão por morte, obviamente, que é só para o dependente, né? A pessoa está morta, não vai receber pensão. Mas o auxílio reclusão, gente, ele é um benefício previdenciário pago ao dependente, tá? Pago ao dependente. Minha aposta de questão de prova, tá? Auxílio reclusão. Auxílio reclusão. Porque teve alterações recentes em 2019, né, com questão de carência. A carência agora é 24 meses de contribuição, tá? Mas as condições do auxílio reclusão são pagos aos dependentes, né, do segurado de baixa renda, que trabalhava e contribuía no momento da prisão, tá? Aí a gente volta ao material, lembra lá daquelas hipóteses onde o benefício de auxílio reclusão ele é suspenso, né, onde ele é pago desde o começo, dependendo se a prisão foi declarada, por exemplo, ilegal, beleza? Prazos de carência, gente, questão certa de prova. Se não vier na objetiva, vai bem na discursiva, tá? Questão bem comum de prova. Gente, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, 12. Lembrando, gente, se a invalidez for comum, é 12. Se a invalidez for comum, é 12. Se ela for acidentária, ou se for doença do trabalho, né? Não tem carência, tá? Aí não tem carência. Salário maternidade, gente, porque para segurada individual e especial é 10 meses. Lembrando que o especial, o rural, né? Não é contribuição, é exercício de atividade rural, tá? Já a contribuinte individual é contribuição, tá bom? 10 meses, né? As duas são 10 meses. Os demais salários de maternidade não têm carência, tá bom, gente? E o auxílio de reclusão, que é o favorito para cair aqui, 24 meses, tá? Gente, as hipóteses que independem de carência, tá? Pensão por morte, salário família, auxílio acidente, auxílio doença e aposentadoria por invalidez, naqueles casos de a doença profissional, né? Como a gente falou aqui, né? Nesse caso não tem carência, tá? O benefício de segurados especiais, lembrando que aqui eles vão ter que comprovar não a contribuição, mas sempre o exercício de atividade, o número de meses daquela carência, né? Então, para se aposentar por idade especial, teria que ter, se fosse normal, teria que ter 180 contribuições. O rural especial, ele vai ter que ter 180 meses de atividade rural, tá bom? Outros benefícios que independem de carência, gente. A reabilitação profissional e o serviço social, tá? E o salário maternidade para quem não está nessa situação aqui, né? Então, para empregada, para avulsa e para doméstica, tá bom? Aí esses casos não tem carência. Gente, os valores dos benefícios, né? Lembrando que a gente tem benefícios que eles são pagos como um percentual do salário de benefício e outros que são pagos independentemente do valor do benefício. Eles são pagos uma cota fixa, utilizam outros parâmetros, tá? Só para ficar claro. Para ficar claro, tá, gente? A gente tem o salário de contribuição, a gente tem o salário de benefício e a gente tem a renda mensal de benefício, tá? O salário de contribuição ele é uma obrigação do segurado, né? Quanto que ele vai contribuir para a Previdência. É a base de cálculo
para ele contribuir para a Previdência, né? Não é a contribuição, é a base de cálculo. A gente pega a salário de contribuição, a gente aplica aquelas alíquotas, tá? A gente aplica aquelas alíquotas e a gente acha a contribuição. O salário de benefício, ele é normalmente, aquela média, lembra? Aquela média das 80 maiores contribuições, né? Isso é o salário de benefício. A renda de benefício é quanto que o segurado vai receber, tá? Quanto que ele vai receber. E esse valor ele vai ser calculado normalmente sobre um percentual, tá? Sobre um percentual disso aqui, tá bom? Então essas são as três figuras, né? São diferentes um do outro e essa é a relação entre eles, tá? O salário de contribuição é uma obrigação do segurado. O salário de benefício é aquela apuração das 80 maiores contribuições, né, dos valores atualizados. E a renda de benefício, ela é o percentual do salário de benefício, via de regra, tá? Então vamos aqui na tela rapidinho e ver como é feito esse cálculo, tá? Então, gente, a aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Ela vai ser 100% do valor do benefício, né? Lembrando que ele recebe aquele valor e tem que contribuir de 6% a cada ano até fechar a idade, lembra? Aposentadoria por idade, gente, 70% do salário de benefícios, mais 1% a cada 12 contribuições, tá? Então, se ele tem 30 anos de contribuição, ele vai receber 100% do salário de benefício, né? Se ele tiver menos que isso, é feito um cálculo, tá bom? Aposentadoria especial, gente, também é 100% do salário de benefício, tá? Lembrando que normalmente a contribuição do especial, ela é o percentual da comercialização, né? E o valor mínimo é o salário mínimo, tá? Entre os auxílios, tá? Auxílio doença e auxílio acidente. Auxílio doença, 91% da renda de benefício. Cuidado, gente, é um número que não é redondo, tá? Ele não é um número exato, mas ele é importante, a gente tem que gravar, tá? O doença é 91%, o acidente é uma indenização, é 50%. Todos esses percentuais são percentuais do salário de benefício, tá bom? Gente, questões que independem do salário de benefício, tá? Que são cotas fixas, né? O auxílio reclusão, tá? Porque ele é calculado igualzinho, como se o segurado recebesse uma aposentadoria por invalidez, tá bom? Esse é o parâmetro do reclusão, né? Ele será recebido na forma do auxílio, na forma da aposentadoria por invalidez, tá? Por quê? Porque fala o seguinte, ele vai ser o auxílio reclusão vai ser recebido, né? O auxílio reclusão, ele vai ser recebido nos termos, nas condições da pensão por morte, né? E como é que a pensão por morte é calculada, né? Se a pessoa já era aposentada, recebe o salário de aposentadoria. Se ela não era aposentada, ela receberia o quanto que o equivalente a um salário de aposentadoria por invalidez naquele momento, tá bom? Então, nem sempre a invalidez vai ser 100%, né? Gente, salário família, a gente viu que são dois valores, né? Aquelas cotas de R$ 34 e R$ 44, acho que são aqueles valores, não precisa decorar os valores, tá? Mas é o valor fixo por dependente, tá? E o salário de maternidade vai ser o salário da segurada, né? Então, se a segurada era a empregada doméstica, é aquele valor que está lá na carteira de trabalho, tá? Se ela é a segurada é empregada, vai ser a remuneração dela, tá bom? E a pensão por morte, o cálculo vai ser a aposentadoria por invalidez, tá bom? Gente, vamos fazer umas questões, então, para fechar bem essa nossa revisão, tá? Lembrar como que essas questões caem em prova para a gente. Vamos fazer essa questão 2 aqui. Como sempre, lembrando, né, gente, a FCC conta uma historinha triste e lá no final ela fala o que ela quer. Vamos lá no final. A Seguridade Social está organizada com base em objetivos, entre eles, questão sobre os objetivos, né? Letra A. Unidade na base de financiamento. Falso, gente. Diversidade da base de financiamento. Agora, a gente vendo todo esse contexto que a gente estudou até agora sobre o custeio, né, sobre a contribuição, as fontes de custeio, a gente entende a diversidade da base de financiamento, né? A gente não erra mais isso na prova. B.
Caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, certo? Com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Beleza? E irredutibilidade do valor dos benefícios. Tranquilo, gente. É isso, né? A gestão é quadripartite, gente. A gente cansou de fazer questões onde ele colocava tripartite, né? É quadripartite, tá bom? Letra C. Universalidade na forma de participação no custeio. Gente, errado, tá? É equidade. Aquele que pode pagar mais, contribui sobre mais. Por isso que as empresas pagam mais, por isso que os bancos têm uma alíquota adicional ainda por cima, né? D. Seletividade e distributividade na cobertura de atendimento. Gente, falso, tá? A cobertura vai ser universal, né? Vai cobrir todos os eventos relacionados. A seletividade e a distributividade vão ser na prestação dos benefícios. Ou seja, vai receber mais benefício aquele que mais necessitar, tá bom? Questão errada, né? Letra E, uniformidade no valor dos benefícios e diversidade da base de financiamento. Errado, né, gente? Errado. A uniformidade dos benefícios, da prestação dos benefícios, se for entre urbanos e rurais, tá? Entre urbanos e rurais. Faltou isso para completar a letra E, né? Mais uma questãozinha, gente. A questão 5, vamos fazer. Ao dispor sobre a Seguridade Social, a Constituição Federal determina que, letra A, a Seguridade Social se destina a assegurar tão somente os direitos relativos à Previdência e Assistência Social. Falso. O que faltou, gente? Faltou saúde, né? Errado. B. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo, de filiação facultativa. Falso, gente. Regime geral, filiação obrigatória. Regime de previdência complementar, filiação facultativa. C. É permitida a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante do regime próprio de previdência social. Gente, falso, tá? É o contrário, não é o contrário, né? Não é permitida, é vedada a participação, tá? Letra D. A diversidade da base de financiamento é um dos objetivos da Seguridade Social. Exatamente, né, gente? Exatamente, né? A gente viu as várias formas de financiamento da Seguridade, né? Letra E. A pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social poderá contratar com o sistema público. Gente, falso, né? Em débito, se não tiver CND, não contrata, não recebe benefício, tá bom? Não contrata, não recebe benefício. Falso. O gabarito aqui seria letra D, né? Vamos fazer mais uma, gente. O regime constitucional da Previdência Social prevê, letra A, a cobertura de eventos de doença, invalidez e morte em idade avançada. Certo, gente? É exatamente isso que está previsto lá na Constituição e lá na 213 também, né? Esses são os eventos. Vamos ver o erro das outras, tá? Letra B. O benefício de auxílio inclusão em favor do detento, falso, gente. O auxílio inclusão é em favor do dependente, tá? Pensão por morte e auxílio inclusão são benefícios exclusivos dos dependentes, tá? A impossibilidade de adoção de critérios diferenciados para a concessão de aposentadorias. Gente, falso, tá? Existem critérios diferenciados, sim, existe essa possibilidade, tá? Principalmente para aquelas condições, para as pessoas com deficiência e para aquelas pessoas onde o ambiente de trabalho proporcione risco, né? Proporcione dano à saúde, tá bom? A gente lembra sempre da radiologia, não tem como esquecer isso, né? Letra D. A possibilidade de filiação ao regime geral como segurado facultativo do participante de regime próprio. Gente, falso. Não tem como errar isso na prova, né? Isso cai bastante, tá? A banca é bem repetitiva. Letra E. Que na previdência privada de caráter complementar, as contribuições do empregador integram para fins legais a remuneração dos participantes. Gente, falso, tá? Na previdência complementar, né? O que é importante aqui, o regime de previdência complementar? Aquela contribuição do empregador, do patrocinador, tá? Elas não são remuneração e elas não fazem parte do contrato de trabalho, tá? E ao máximo que ela pode ser feita, tem que ser igual à contribuição do segurado, tá? Então, se o segurado paga 8%, o empregador só pode pagar 8%, tá?
Tá? Quando for órgão público, né, gente, empresa pública, também se aplica às concessionárias e tal, né? Então, nesse caso, pode ser patrocinador? Pode. Desde que ele pague no máximo o valor que o segurado também paga, tá? Então, a letra I também está errada. Uma questãozinha sobre assistência social, gente. Assistência social, letra A, tem por objetivo o amparo às crianças e adolescentes carentes? Certo. B. As ações governamentais e elas relacionadas serão realizadas com recurso do orçamento da saúde? Falso, né, gente? Com orçamento próprio, né? Vai ter um orçamento da Seguridade Social. Né? Cada ente vai ter uma lei, né? Cada ente tem uma LOA. Cada LOA vai ter um orçamento fiscal, um orçamento de investimento e um orçamento da Seguridade Social. Tá bom? Esse orçamento da Seguridade Social ele vai prever aquelas ações, né? De saúde, de assistência e de previdência, tá? Gente, cuidado, tá? Cuidado para não trocar com a Seguridade Social, não pensar em segurança pública, por exemplo, tá? Gente, é saúde, previdência e assistência, tá? Letra C. Não abrange dentro dos seus objetivos a promoção da integração ao mercado de trabalho? Gente, falso, tá? É um dos objetivos da assistência social, tá? D. É de filiação obrigatória? Gente, falso, tá? Falso. A assistência social é prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição, tá bom? D. Será prestada a quem dela necessitar, mediante prévia contribuição? Gente, falso, tá? Não precisa ser filiado e não precisa ser contribuinte, tá bom? A assistência social é prestada a quem dela necessitar, tá bom? Mais uma questãozinha, gente. Vou falar um pouquinho sobre os segurados, né? Lembra daquele caso de ontem? Da exceção da exceção? Lembrar que, se for, a gente vai ter o segurado empregado e vai ter o contribuinte individual, né? Vai ter o contribuinte individual. Aquele funcionário de organismo internacional, normalmente ele vai ser empregado, né? Num caso bem específico, é que ele vai ser considerado um contribuinte individual, tá? Então, qual é esse caso, gente? Aqui na nossa questãozinha 9, né? Vamos aqui na tela para a gente ver. Eu coloquei essa questão, né, gente? O que ele fala aqui? Ele é um brasileiro civil, né? Que trabalha no exterior, para um organismo internacional, e lá é domiciliado e contratado lá, né? No exterior. Ele não é coberto por um regime próprio de lá, sem cobertura. Então, nesse caso, gente, voltando aqui no quadro, nesse caso, né, ele é civil, trabalha para um organismo internacional, no exterior, domiciliado e contratado no exterior, e não tem a cobertura, né, e não tem essa cobertura do regime de previdência lá naquele local. Nesse caso, ele vai ser um contribuinte individual, tá? Em todos os demais casos ali contratado no Brasil, representante do Brasil, contratado por empresa brasileira para trabalhar em sucursal lá no exterior e tal, todos aqueles casos ele é empregado, tá? Nesse caso específico aqui, a exceção da exceção, ele é um contribuinte individual, tá? Lembrando que os dois são obrigatórios, tá? Não confundir o contribuinte individual com o contribuinte facultativo. Tá bom? Então, vamos na questão 9, gente. De acordo com a lei 212, o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo,
sendo domiciliado no estrangeiro e devidamente contratado, não estando coberto por regime próprio de previdência social. Ele é o que, gente? Ele é exceção, né? Ele é um contribuinte individual, tá? E o ministro de confissão religiosa, que também está na questão, é o caso clássico, né? É a firma individual, o autônomo, né? Firma individual, o autônomo. O ministro de confissão religiosa, o religioso. E o garimpo, tá? São os casos clássicos de contribuinte individual, tá? A firma individual, o autônomo, né, o religioso e o garimpo são os casos clássicos. E essa aqui é a hipótese, que é a exceção da exceção, tá? Do contribuinte individual. Todos os outros casos parecidos com isso aqui, que não tem todas essas condições ao mesmo tempo, ele vai ser empregado, tá bom? Ele não vai ser individual. Professor, qual é a diferença do contribuinte individual para o empregado, além da alíquota, né? É a forma de recolhimento também, né? Se ele é empregado, a empresa tem que fazer toda a retenção, toda a apuração da folha, né? O contribuinte individual, ele tem que fazer por ele mesmo essa apuração do recolhimento, tá? Então, nosso gabarito seria a letra A, porque os dois ali são contribuintes individuais, tá? Mais uma questãozinha, gente. Questão 13, né? Nos termos da 213, são segurados obrigatórios do regime geral de previdência social. Gente, obrigatórios, né? Quando tiver apenas, a gente já ignora, né? A gente já esquece se tem apenas, porque normalmente elas estão erradas. Vamos ver a letra A e a letra E. Letra E. Os trabalhadores, contribuintes individuais e facultativos. Falso, gente. Não confunda facultativo com individual. O individual, ele é um segurado obrigatório, tá? Letra A. Empregados, domésticos, contribuinte individual, abusos especiais. Certo, né, gente? É letra A, nosso gabarito. Questão 19. Sobre financiamento, tá? A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social aos seus empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços. Gente, qual é o valor da contribuição da empresa, né? Gente, da empresa sempre vai ser 20%, né? Aí tem 20%. Então a gente já elimina, já de cara ali, a letra C e a letra D, porque elas falam que é 15%. Vamos ver as outras. Letra E. 20% sobre o faturamento, falso, gente, falso, tá? Ela paga sobre o faturamento, ela paga COFINS, tá? Ou PIS, mas não paga sobre esse 20%, é uma alíquota também bem menor, tá bom? Letra B. É dada pela aplicação da correspondente alíquota sobre o salário de contribuição mensal, gente, falso, tá? Essa é a contribuição do empregado, tá? Do empregado. Ó, como é que é do empregado? Aplicação da alíquota sobre o salário de contribuição mensal, de forma não cumulativa, de acordo com a tabela de contribuição divulgada, né? Então, nesse caso, a gente viu aquelas três faixas, né? 8, 9 e 11%, né? 8, 9 e 11%, né? Então, essas três faixas são do empregado. O empregador vai pagar sempre 20% sobre todas as remunerações. Gente, é remuneração paga ou remuneração creditada, tá bom? Não importa que ele deu calote no empregado, ele tem que pagar a contribuição mesmo assim. Letra A, né? Gente, questão 21. Sobre os pagamentos feitos pela indústria empregadora no mês a todos os empregados e avulsos, ensina as seguintes alíquotas a título de contribuição previdenciária. Gente, é uma indústria, né? Não é rural, não é... Então é uma indústria. Vai seguir a regra geral. A regra geral é 20%. Então a gente já elimina a letra B e já elimina a letra B, tá? 22,5%. Vamos ver as outras. 20%, acrescida de 1, 2 e 3%, conforme o grau de risco de acidente de trabalho na atividade preponderante da empresa. Tá, pode ser, vamos ver as outras. Letra C, 6,912, letra D, 6,912. Gente, olha só, o 6,912, né? O 6,912, eles são pagos pela aposentadoria especial, tá?
E eles vão seguir essa alíquota de acordo com o tempo de aposentadoria especial daquela atividade. Tá? Esse 1, 2, 3%, eles são pagos pelo grau de risco da empresa. Então, aqui é o grau de risco. Tá? Então, percebam que ali a C e a D falam 6, 9 e 12 pelo grau de risco. Errado, tá, gente? Está errado. Vamos ver a letra E. 20%, acrescida de 1, 2 e 3%, atividade preponderante da empresa, ensejar a prestação de aposentadoria especial após 25, 20 e 15 anos. Falso, gente. Se ensejar a aposentadoria especial, vai pagar, além disso aqui, vai pagar 12, 9 e 6. Tá bom? Agora, se o risco for leve, médio e grave, 1, 2 e 3%. Então, o nosso gabarito ali só pode ser a letra A. Tá bom? Conforme o risco, aqui. Conforme a aposentadoria especial, aqui. Tá bom? Paga as duas. Paga bastante, né, gente? Uma questão 27. De acordo com a Lei 212, a contribuição calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o salário de contribuição mensal, de forma não cumulativa em conformidade com tabela, é a contribuição, gente, não cumulativa, né, de acordo com a tabela, é a contribuição do empregado, né? Do empregado, do doméstico e do avulso, né? Empregado, doméstico e avulso, tá bom? O facultativo e o CI, e o contribuinte individual, vão pagar 20%. Vou falar agora sobre os dependentes, né? São beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência, gente, deficiência grave, né? Deficiência grave. Essa é a classe 1, aí fecha a classe 1. Classe 2, os pais, tá? Classe 3, o irmão não emancipado até 21 anos, ou naquelas condições, né? Inválido, que tenha deficiência mental e intelectual, ou deficiência grave. Tá? Então, classe 1, classe 2 e classe 3. No enunciado da questão, fala da classe 1, né? E a letra C ali, no deficiência grave, fecha a classe 1, a classe 2 são os pais, e a classe 3 os irmãos, tá bom? Questão 8. Quanto ao segurado do regime geral de previdência social, quanto ao segurado, o regime da previdência social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente de trabalho, expressas em benefícios por... Então ele quer saber quais são os benefícios em relação ao segurado, né? Ao segurado. A gente já mata a letra C, por exemplo, que tem auxílio creche, isso não existe. A letra B tem ajuda de custo, também não existe, né? Letra A, invalidez, certo. Aposentadoria por tempo de contribuição, certo. Auxílio doença, certo. Salário com cultura, também não existe, é invenção, né? Letra C, por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição. Auxílio creche também não existe. Letra D, aposentadoria por invalidez, certo. Aposentadoria por idade, certo. Aposentadoria por tempo de contribuição, certo. Aposentadoria especial, certo. Auxílio doença, certo. Salário família, certo. Salário maternidade, certo. Auxílio acidente, certo. Vamos ver a letra E. A princípio está certo, né? Letra E, aposentadoria por idade, certo. Aposentadoria especial, certo. Auxílio doença, certo. Salário família, certo. Salário emprego, gente, não, né? Salário emprego não existe esse benefício, né? Então, nosso gabarito é letra D. Vou fazer 16 agora. Conforme a Lei 8.213, a concessão das prestações pecuniárias do regime geral de previdência social depende de seguinte período de carência. Gente, vamos lembrar das carências, isso é importante, né? Bem importante. Então, além de saber, além do gabarito, vamos comentar o período certo de cada uma, tá? Então, letra A, 12 contribuições para o auxílio de reclusão, gente, falso, tá? Auxílio de reclusão, 24 meses. B, 18 contribuições mensais para salário e maternidade da avulsa, gente, falso, tá? A empregada da avulsa não tem carência. C, 180 contribuições mensais para aposentadoria especial. A princípio está certo, vamos ver as outras.
D. 12 contribuições mensais para pensão por morte. Gente, falso, né? Ninguém escolhe quando vai morrer, né? Vou pagar 12 prestações aqui que eu quero morrer daqui a 1 ano. Não existe isso, né? É sem carência. Letra E. 120 contribuições mensais para auxílio acidente. Falso, tá, gente? Também não tem carência. Lembrando, gente, que para a aposentadoria especial, se ele tiver são aquelas condições de risco, né? Então ele tem que ter 180 contribuições. Gente, não é 15 anos, não são 15 anos, tá? São 180 contribuições mensais, elas são apuradas mês a mês. Mais uma, questão 20. Traz ali uma historinha sobre o período de carência, né? O período de carência visa garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Para os segurados que ingressaram no sistema após a 8.213, em relação aos benefícios da aposentadoria especial, a aposentadoria por invalidez, acidentária e o salário família, a carência no número de contribuições será de... Gente, isso aqui é importante, tá? Bem importante. Aposentadoria especial a gente acabou de ver, né? A gente sabe que são 180. Então a gente já mata a letra C e a letra D. Sobrou A, B e E. A aposentadoria por invalidez acidentária, tá? Ela não tem carência, ela independe de carência, tá? Se for a comum, são 12 contribuições. Se for a acidentária, ela independe de carência, tá bom? Então, a gente já sabe que ela não tem carência. A gente já mata todas as questões. Só sobrou a letra A, né? Vamos ver ali o salário família. O salário família também não tem carência, tá, gente? Então, o nosso gabarito é letra A. 26. No regime geral de previdência social, a aposentadoria por idade será devida ao segurado que preencher os seguintes requisitos em relação à carência e à idade. Gente, aposentadoria por idade, né? Vamos lembrar o quê? Que os urbanos, os rurais reduzem em 5 anos o tempo dos urbanos, né? Os urbanos, 65 homens, 60 mulher. Rurais, 60 homens, 55 mulher. Tá? Letra A. 30 contribuições anuais. Gente, falso, tá? Falso. Tem que ter 180 contribuições mensais. Sempre que vier em contribuições anuais, a gente já marca errado. Não precisa nem ler. Porque a carência ela é dada em meses, ela não é dada em anos, tá bom? Ah, porque 24 meses é igual a 2 anos? Não, não é. 24 meses é uma coisa, 2 anos é outra, tá? Por mais que possa parecer que não é, não é. Beleza? Vamos lá, letra B. 180 contribuições mensais, ok. 65 se homem e 60 anos se mulher. Para os urbanos, certo, gente, é bem isso aí, né? E se for rural, eles vão reduzir 5 anos. Então vamos ver as outras. C. 15 contribuições anuais, a gente já descarta, não precisa ler o resto. B. A letra D. 120 contribuições mensais, falso, gente. É 180, né? 15 anos, 180. E 180 contribuições mensais, ok. 60 anos se mulher e 60 anos se homem e 55 se mulher para urbanos. Gente, falso, tá? Se trocasse o urbano por rurais, essa questão estaria perfeita, beleza? Letra B, né? Questão 29. O benefício de aposentadoria especial previsto na Lei 213 será financiado com recursos provenientes da contribuição do que trata o artigo 22 e tal, né? Daí ele fala sobre as alíquotas de contribuição, né? O que ele quer saber, gente? Nessa questão ele quer saber isso aqui, ó, né? A aposentadoria especial e as alíquotas de 12, 9 e 6%. Como que elas se relacionam? Então a gente lembra que quanto menor a aposentadoria, maior a alíquota, né? Aqui são múltiplos de 3 e aqui são múltiplos de 5, né? Eles vão de 3 em 3 para baixo, eles vão de 5 em 5 para cima, tá bom? Então olha só ali a letra E, gente. 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. Exatamente, né, gente? Olha, ele fala ali, cujas alíquotas serão acrescidas de 12, 9 e 6%, 12, 9 e 6%, conforme 15, 20 e 25 anos, tá? É a letra E, né? 15, 20 ou 25 anos de contribuição. Aposentadoria especial, gente. Não confundam, pelo amor de Deus, não confundam. Aposentadoria especial com segurado especial. Tá? Segurado especial, via de regra, ele vai ter a mesma aposentadoria
dos demais. Vai ter aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, por invalidez, tá? A aposentadoria especial é para aquelas pessoas que desenvolvem atividades que são danosas à nossa saúde, tá bom? Então, sempre vamos lembrar aqui, ó, do raio-x, tá? Vamos lembrar do raio-x aqui, que a gente não é. Porque a pessoa que trabalha com raio-x, ela se aposenta rapidamente, né? Porque é muita exposição a agentes ali nocivos à saúde, né? Então, a aposentadoria especial é uma coisa, tá? O segurado especial é outra coisa diferente. E as aposentadorias do segurado especial, via de regra, são as normais e não as especiais, beleza? Não confundam, gente. Vamos fazer a 34 ali. A respeito do salário maternidade, conforme a legislação vigente, considere. Então ele quer saber sobre o salário maternidade, né? A primeira questão ali. Ao segurado ou segurada a Previdência Social, que adotar ou obtiver guarda judicial para fim de adoção, é devido ao salário maternidade pelo período de 180 dias? Gente, falso. Qual é o período do salário maternidade? 120 dias, tá? 120 dias. No caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer ajuda ao recebimento do salário maternidade, o benefício será mantido pela Previdência Social pelo prazo de 60 dias da data do óbito. Gente, falso, tá? Ele vai ser mantido pelo período que faltar para completar, a não ser em casos de morte do filho ou abandono, tá? 3. A percepção do salário maternidade está condicionada ao afastamento da segurada do trabalho ou da atividade desempenhada, sob pena de suspensão do benefício. Questão correta, tá bom? É isso mesmo. 4. O salário de maternidade para segurado empregado ou trabalhador avulso considerará uma renda mensal igual à sua remuneração integral e será pago diretamente pela Previdência Social. Exatamente, gente. Lembrando, se for pela empresa, quem paga o salário de maternidade é a empresa, né? Nos demais casos é pago pela Previdência Social, tá? Então, mas está errado ali 4, que ele fala que a salário de maternidade para a segurada é empregada. Gente, para as duas, né, vamos lá. Até a gente cai nas pegadinhas da banca, né, se a gente não lê com calma e com atenção. A gente está falando de salário e maternidade, tá? A gente vai ter a figura da empregada e vai ter a figura da avulsa, tá? Entendeu isso? Para as duas, o valor, ele é a remuneração. Então, para as duas, né, vai ser a remuneração integral. Remuneração integral. Remuneração integral. O que diferencia essas duas figuras aqui, gente, é que quem vai pagar aqui vai ser a empresa. Quem vai pagar aqui vai ser a própria Previdência Social. Tá? Essa é a diferença das duas. A gente lê completo, a gente até pode cair nessa pegadinha, mas está errado, né? A remuneração integral é igual para as duas figuras, tá? É igual para as duas figuras. É igual. Mas quem paga é o que diferencia as duas, tá? Para a empregada vai ser diretamente a empresa e para a avulsa vai ser a própria previdência que vai pagar, tá bom? Então por isso a 4 está errada. Basicamente, na verdade, a letra D ali, tá bom? A gente nem tem opção 3 e 4 para marcar, né? Questão 41, gente. Estamos quase finalizando aqui. O auxílio reclusão. Letra A. Não é devido se o recluso estiver em gozo de auxílio doença. Gente, lembram todos aqueles casos lá, se o recluso, né? Se o recluso, ele estiver recebendo aposentadoria, estiver recebendo abono de permanência, estiver recebendo auxílio doença, nesses casos ele já tá protegido, estiver recebendo remuneração, né? Nesses casos ele já está protegido, então não é devido o auxílio reclusão nesses casos, tá? Isso vai ser devido quando não tiver, o segurado não tiver renda, tá bom? O segurado não tiver renda. Vamos ver as outras alternativas. B. É devido, na hipótese do recluso receber abono de permanência? Falta, a gente acabou de ver que não, né? Não é devido. É devido na hipótese que o recluso está em gozo de aposentadoria?
Falso, né? A gente viu que também não. É devido às mesmas condições do salário família? Falso, gente. Ele é devido às mesmas condições da pensão por morte, tá? Da pensão por morte. Letra aí. Será mantido independentemente da apresentação de declaração de permanência na condição de presidiário? Gente, falso, tá? É para o regime fechado, né? Regime fechado. E tem que realmente ele estar nessa condição de recluso, beleza? Letra A. Para fechar nossa revisão, gente. Com exceção da existência do direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social. Gente, a gente viu ontem vários tipos de benefícios que não podem ser pagos concomitantemente, lá no final da aula, né? No nosso último encontro, aliás. Então, aquela lista é importante, a gente tem que decorar, tem que ler o parágrafo único também, fazer exercício sobre isso, tá? Então eu trouxe essa questão aqui, uma questão para juiz, né? Mas que ela realmente vai lá naqueles detalhes que a gente precisa gravar para a nossa prova, tá? Então vamos ver aqui, vamos ver as assertivas, tá? Aposentadoria e abono de permanência em serviço. Salário maternidade e auxílio doença. Mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro ressalvado direito de opção. Seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada pela Previdência, com exceção de pensão por morte e auxílio acidente. Gente, todos esses itens, os 4 incisos estão corretos, tá? É uma questão bem interessante para a gente poder lembrar as hipóteses de acumulação proibida de benefícios, tá bom? São esses casos. Ressalvas importantíssimas, tá, gente? Na pensão, o beneficiário pode optar pela pensão mais vantajosa, tá? Pela pensão mais vantajosa, ele pode optar. E o seguro-desemprego, ele não vai ser pago junto com os BPC, né? Os benefícios de prestação continuada, as pensões, os auxílios, a aposentadoria. Mas existem 2 exceções, tá? A pensão por morte, porque ela é relacionada a um outro segurado, né? A figura de outro segurado. E auxílio acidente, tá bom? Então, gente, com isso a gente fecha aqui a nossa... Com isso a gente fecha aqui a nossa revisão, tá? É importante a gente ver essa revisão com calma, viu os exercícios que eu comentei aqui, não entendeu, sentiu necessidade de relembrar alguma coisa, volta na aula, faz as questões da nossa lista, né? Tenta procurar o que está errado ali. Eu fiz as questões comentadas para a gente realmente entender como que a banca muda, como que a banca altera essas questões, tá? Então, eu continuo à disposição, gente. Pode me chamar, pode tirar alguma dúvida. Estou sempre à disposição. Pode contar comigo. Desejo boa sorte na prova, desejo uma boa prova, né? A gente viu aqui, tanto em tributário quanto em previdenciário, mais que o suficiente para gabaritar a nossa prova, tá? Então a gente pode ir para essa prova com bastante convicção, com bastante tranquilidade, que os conteúdos cobrados eles já foram vistos, a gente entendeu como que a banca cobra, a gente fez quase 300 questões aqui dos dois direitos, né, gente, que é para não deixar passar nada, tá? Então a gente varreu a banca, né? Varreu o jeito que a banca cobra esses assuntos. Então, gente, muito obrigado e a gente fica por aqui.